Certamente você deve estar se perguntando, sim, e quando isso tudo começou? Bem, eu costumo dizer, aliás, essa pergunta sempre me é feita com muita frequência: Arnaldo, qual o início da fraude ou em que momento no Brasil a fraude foi mais intensa ou menos intensa? E às vezes até com certas conotações políticas, de fazer paralelo à política partidária, e eu estou fora, mas eu posso dizer a vocês que a fraude no Brasil, ela começou em 1500. Triste isso, né? Mas é fato. A fraude no Brasil começou em 1500 com a primeira carta de Pero Vaz ao governo de Portugal, que já havia pedido de emprego para o genro, ou seja, o nepotismo começou aí. Vamos falar de documentos. Tudo que vocês estão vendo na foto são documentos. Entre esse rol de documentos, 125 RGs de todos os estados brasileiros, tem os cheques de 30 e poucos bancos, cheques especiais, não especiais, clonados, fraudados pelas mais diversas formas e vias. São 85 cartões de crédito de todas as bandeiras que operam no Brasil, além de 8 nacionalidades diferentes. 8 passaportes com nacionalidades diferentes, que me permite, ou já permitiu, que fizéssemos uma matéria, na época, para um programa de veiculação nacional, saindo do Brasil com passaporte falso, transitando em 3 estados americanos, isso tudo para mostrar a fratura exposta, ou seja, a fragilidade que, infelizmente, o nosso passaporte tinha na época. E hoje posso assegurar a vocês, se nós não temos o passaporte mais seguro do mundo, nós temos um passaporte com 6 novos DNAs, sistema ICAO, padrão internacional, selo holográfico, código de barra, Citruc, fundo numismático e outras tecnologias de ponta. Por outro lado, o nosso processo de identificação, vou repetir, o nosso processo de identificação é um terreno fértil para o falsário, para a bandidagem de um modo geral. Aliás, eu costumo dizer que o sindicato dos estelionatários agradece. E por que eu falo isso? Nesse contexto do panorama atual, eu posso assegurar a vocês, e lamentavelmente dizer que o Brasil vem num crescente, a criminalidade vem num crescente, fraude, golpe, extorsão, estelionato. De forma bem simplificada, eu diria, o próprio Pix, nós não imaginávamos que o Pix, no que pese toda a modernidade, a comodidade e a tecnologia que ele nos oferece, ele acabou sendo um novo canal de fraude que no momento certo a gente vai abordar. Então, nesse contexto do panorama atual, nós temos novas tecnologias. Eu sempre disse e repito, a mesma tecnologia que está nos facilitando a vida aqui nessa interação, ela também está disponibilizada para o falsário, para o golpista, para o estelionatário. Se nós falarmos de uma fotocopiadora colorida, com 98% de resolução gráfica, é um extremo atrativo para quem pretende falsificar cédulas, seja do nosso padrão monetário ou de um padrão monetário de circulação mundial, no caso do dólar, enfim. Portanto, novos serviços e novas tecnologias têm facilitado e muito a vida da malandragem. E eu ilustro aqui um equipamento que traz uma série de benefícios e conforto, como a impressão em 3D. Mas uma impressora em 3D também possibilita com que eu fabrique uma pistola .40 e coloque na cintura, pinto de preto, fosco e saio pela noite aí praticando delitos. Então, só para a gente ter um paralelo das novas tendências e das novas tecnologias. E isso, naturalmente, traz novas modalidades de fraudes, diferentes modalidades de fraudes. Aliás, eu, 43 anos nessa área, nunca imaginava que nessa época estaria falando do golpe do Pix, do golpe do WhatsApp, do golpe do Tinder, do golpe do 0800, do golpe do LX, do golpe disso, daquilo, e tantos outros que certamente vocês estão bem familiarizados, porque vocês chegaram agora e estão convivendo com isso, com essa tecnologia. Elevadas taxas de desemprego, analfabetismo, corrupção, inversão de valores. E quando eu falo em inversão de valores, hoje a gente tem um cenário onde algumas famílias
estão terciarizando a educação dos filhos, achando que é responsabilidade da escola, e não é. Então, aí a gente tem a questão da inversão de valores que vem do berço, do caráter, da formação, enfim. Aliado à questão de que o crime do estelionato é uma pena considerada leve. Aliás, ela é, de fato, 171, um estímulo ao estelionato. Até porque o camarada vai ser e será sempre réu primário. Réu primário. E enquanto réu primário, eu com 125 identidades, em qualquer circunstância que eu possa ter de desconforto, eu vou ser réu primário. Seria muito tolo estar usando o nome de alguém que já foi a óbito. Então, em qualquer contexto, eu sou réu primário. Enquanto réu primário, assim, num termo circunstanciado, eu estou na rua. Possivelmente eu vá para a rua primeiro do que quem me denuncia, que está lá cumprindo formalidades legais, em depoimentos, e eu já saí há muito tempo. Mas, enfim, também vamos abordar isso com muito zelo, com muito carinho no momento certo. Oferece risco, baixo risco e alta rentabilidade. E aí vem uma leitura equivocada de muita gente. Quando você fala em baixo risco e alta rentabilidade, normalmente alguém associa não só ao estelionato, mas ao narcotráfico, que é outro engano. Vocês acham que os milicianos em algumas regiões do Brasil têm como principal fonte de renda o narcotráfico? Certamente muitos de vocês pensam isso, mas não é. Não é mais o narcotráfico. É água, luz, telefone e gás. Mas isso não é papo para agora não, mas é para você pensar na cama. Eu sei, tem mais outras coisas para fazer além de dormir. Falta de estrutura policial especializada. Também é lamentável, mas eu rodo o Brasil, tenho rodado o Brasil já há muitos anos e tenho ouvido das polícias, tanto civil quanto militar, em muitos estados, onde eventualmente uma instituição local, CDL, Associação Comercial, às vezes é uma colaboradora da polícia no que diz respeito a arrumar viaturas, abastecer viaturas ou coisas do tipo, porque às vezes a viatura não vai para uma operação porque não está em condições de se deslocar ou falta combustível. Já foi pior. Mas esse é um cenário muito complicado ainda. Enfim, nós temos situações em estados que você vê o contingente hoje, 2022, tem X número de pessoas e há 10 anos atrás, 8 anos atrás, era o mesmo número. Com pessoas querendo ir para casa se aposentar na sua digna aposentadoria, digna e merecida aposentadoria, e não vão porque não pode sair. Fica difícil se já cumprir uma escala, elaborar uma escala, enfim. Sistema carcerário falido. Aí vem um dado interessante que certamente muitos de vocês não fazem sequer ideia. O Brasil tem mais de, atenção, 80 mil mandados de prisão expedidos e não cumpridos. Em tese, o que eu estou querendo dizer é que nós temos mais de 80 mil transitando por aí que deveriam estar presas. E você sabe muito bem que o sistema carcerário atual não comporta nem quem já está. A justiça está liberando presos de baixa periculosidade com o argumento de que não tem como mantê-los, não tem espaço físico. Num contexto ou num cenário onde muitos países já há muito tempo o preso é autossustentável, o preso produz seu alimento, o preso não gera nenhum ônus para o Estado. O preso, inclusive, tem receita a partir de uma determinada produtividade e cada dia de pena a cada dia de trabalho reduz um de pena. Presídios agrícolas, são inúmeras, terceirização dos presídios, são inúmeras situações que decorrem de uma falta de vontade política. Só isso. Mas não é o nosso foco, enfim. E, finalmente, a facilidade na aquisição de documentos.